Olá a todos, eu sou Kleber Crispim, bem-vindos aí ao meu canal secundário Buscando os Originais. Bem pessoal, no vídeo de hoje nós vamos debater um assunto que já foi debatido aqui anteriormente aqui no canal, inclusive gerou uma série de 3 capítulos que é a Trindade. Novamente vou bater nessa tecla aqui, porque estou vendo aí alguns canais com o título de anti-heresia, defendendo essa heresia, né, fabricada aí entre os séculos 2 e 3. Então eu vou trazer aqui nesse vídeo único um verdadeiro resumo com algumas poucas novas informações a respeito desse assunto, ok? Então, sem mais delongas, né, bora pro estudo, pessoal. A origem da Trindade. Tertuliano, sacerdote católico e autor de várias obras, que viveu entre os séculos 2 e 3, foi quem criou a filosofia que se denominou de Trindade, Tres Personae, Una Substantia, texto original em latim. Hoje, essa filosofia foi incorporada na crença fundamental número 2 da Igreja Adventista, há um só Deus, que é uma unidade de 3 pessoas coeternas. O que mais fez Tertuliano? Basta consultar a Enciclopédia Católica. Inclusive tem um link aí, pessoal. Se vocês quiserem pesquisar mais a fundo, basta copiar esse link e vocês vão aí, né, no caso, pesquisar por vocês mesmos aí. Mas tem aqui abaixo aqui, né, alguns pontos, né, que Tertuliano acabou criando aí dentro da doutrina chamada cristã. Vamos lá. Primeiro, foi quem instituiu o sinal da cruz. 2. Foi quem instituiu a absolvição, ou seja, um perdão que vale para pecados futuros. Cabe uma pausa aqui, pessoal. Ou seja, isso na verdade nada mais é do que um incentivo à transgressão das leis do Altíssimo. Ou seja, a absolvição nada mais é do que um passe livre para que você continue pecando. Olha que interessante. E há quem defenda isso. Terceiro, foi quem instituiu a penitência. Quarto, foi quem instituiu a transubstanciação na Eucaristia, que é a crença de que o pão e o vinho se transformam realmente no sangue e na carne do Messias. Enciclopédia Britânica, 1974, 1979, volume 10, página 126. Tradução. A doutrina se desenvolveu gradualmente através de vários séculos e passando por muitas controvérsias. Inicialmente, por 2 razões: a existência do monoteísmo herdado do Velho Testamento e a implicação pela necessidade de interpretar os ensinamentos da Bíblia para o paganismo greco-romano. Não foi antes do 4º século que a distinção dos 3 em sua individualidade foi juntada numa única e ortodoxa doutrina, uma essência e 3 pessoas. O Concílio de Nicéia, no ano 325 da nossa era, declara a fórmula crucial para esta doutrina, a Trindade, que o Filho é da mesma essência, homoousios, do Pai, embora tenha dito muito pouco sobre o Espírito Santo. No decorrer do seguinte meio século, Anastácio defendeu uma fórmula mais refinada de Nicéia, e lá pelo final do século, sob a liderança de Básilo, né, conhecido por Basílio de Cesareia, Gregório de Nissa e Gregório Nisianzo, padres de Capadócia, a doutrina da Trindade tomou substancialmente a forma que é mantida desde então. É importante constatar que o aparecimento da doutrina da Trindade não foi antes do 4º século e a origem gradual aconteceu em Roma. O termo Trindade foi usado pela primeira vez por Teófilo de Antioquia no 2º século.
A doutrina da Trindade é uma inferência com base bíblica, conforme é declarado em José Carlos Ramos, no seu livro Santíssima Trindade, estudo não duplicado, Instituto Adventista de Ensino, Campus Central, ano 1996, livro 1. Informação contida em literatura adventista. Deus existe na forma de uma unidade de 3 pessoas coiguais e coeternas, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa família, pluralidade ou comunidade divina é conhecida entre os teólogos como Trindade, triunidade. Palavra primeiro usada em grego por Teófilo de Antioquia, entre os anos 117 a 181 da nossa era, e depois cunhada em latim por Tertuliano, entre os anos de 160 a 220 da nossa era. Segundo aí a revista Sinais, lançada entre janeiro e fevereiro de 2003, página 15, do livro Trinity, página 150, em nossa tradução. É verdade que o Concílio de Nicéia e o Concílio de Constantinopla fizeram declarações que agora nós devemos rejeitar porque elas discordam das Escrituras, em certos aspectos do entendimento de Atanásios sobre o Filho, hoje ocasionam mais problemas do que eles resolvem. Inclusive, a sua descrição do Filho como eternamente unigênito. Mas essas coisas nem são partes e nem necessário para a fórmula trinitária de Deus. No entanto, como adventistas, nós não podemos reconhecer o concílio como autoridade. Nós devemos reconhecer o valor dos argumentos de Basílio sobre as Escrituras e sobre o culto. Nós não aceitamos a fórmula trinitariana baseada num dogma da Igreja ou dos concílios da Igreja, mas no fato que melhor representa o que as Escrituras apresentam sobre o Pai, Filho e Espírito Santo como um Deus. Aí temos abaixo aí, né, no caso ali, né, falando sobre Atanásios estava certo ao repetir o que a Bíblia diz, e unigênito é uma condição que só teria mudado se o Messias tivesse um irmão da mesma origem, ou seja, unigênito de Deus. No caso, Basílio, né, foi um padre católico, e os doutores da divindade de Andrews aceitam a mercadoria de Roma, apenas não gostaram da embalagem. Não querem que a embalagem venha com o rótulo de Nicéia. Não aceitam a doutrina da Trindade como um dogma imposto pela Igreja Católica. Os próprios teólogos católicos consideram a doutrina da Trindade um dogma, uma imposição por não estar sustentada na Bíblia. O próprio Papa declara que a Trindade é uma doutrina católica. Cidade do Vaticano, 15 de junho de 2003. Do mistério maior do cristianismo, a Trindade, surge a vocação da humanidade a formar uma só família, sem acepção de raças ou culturas, assegura João Paulo II. Ao celebrar este domingo a solenidade da Santíssima Trindade, o Santo Padre convidou os crentes a contemplar o primeiro e último horizonte do universo e da história, o amor de Deus, Pai e Filho e Espírito Santo. Antes de rezar a oração mariana do Ângelus, junto a milhares de peregrinos reunidos na Praça de São Pedro, no Vaticano, recordou que a unidade e a Trindade de Deus é o primeiro mistério da fé católica. Escrituras revelam a origem pagã da doutrina católica, a Trindade. Essa escultura abaixo de séculos de existência na França representa a coroação da Virgem Maria pela Trindade. A crença na Trindade levou à veneração de Maria como Mãe de Deus, né? No final
deste artigo você encontrará links que revelam como a introdução da crença trinitariana entre os adventistas tem levado o atual povo de Deus, o Israel espiritual, para o lado da idolatria, adoção do uso de imagens expressamente proibido no segundo mandamento da Torá do Altíssimo, e para o lado do ecumenismo, união ou associação com povos que pisam a Torá do Altíssimo e dela pouco caso fazem. Não se espante com o que você verá, lembre-se, o mesmo já ocorreu no passado com o povo escolhido do Altíssimo, o Israel literal. Ver aí o livro de Menahem Aleph, ou seja, traduzido por 1 Reis, capítulo 11, versículo 33. Livro de Menahem Bet, traduzido por 2 Reis, capítulo 23, versículo 13. Livro de Shoftim, traduzido por Juízes, capítulo 2, versículos de 11 a 13. E o livro de Yehezkel, traduzido por Ezequiel, capítulo 11, versículos de 1 a 18. O historiador Will Durant observou: o cristianismo não destruiu o paganismo, ele o adotou. Do Egito vieram as ideias de uma trindade divina, e no livro Egyptian Religion, ou seja, religião egípcia, Seyfried Morens diz: a trindade era uma das principais preocupações dos teólogos egípcios. 3 deuses são combinados e tratados como se fossem um único ser, a quem se dirige no singular. Deste modo, a força espiritual da religião egípcia mostra ter um vínculo direto com a teologia cristã. A tríade dos grandes deuses. Muitos séculos antes do tempo do Messias, haviam tríades ou trindades de deuses na antiga Babilônia e Assíria. A Enciclopédia Larousse de mitologia francesa fala de uma dessas tríades naquela região da Mesopotâmia. O universo era dividido em 3 regiões, cada qual se tornando domínio de um deus. A parte de Anu era o céu. A terra foi dada a Enlil e Ea tornou-se governante das águas. Juntos constituíam a tríade dos grandes deuses. Aí temos algumas imagens, né, retiradas aí da Babilônia, da Assíria e tudo mais. Bem, pessoal, agora vamos falar sobre a trindade hindu. No livro O Simbolismo de Deuses e Rituais Hindus, em inglês, diz a respeito de uma trindade hindu que existia séculos antes do Messias. Shiva é um dos deuses da trindade. Disse que ele é o deus da destruição. Os outros 2 deuses são Brahma, o deus da criação, e Vishnu, o deus da preservação. Para indicar que esses 3 processos são um só e o mesmo, os 3 deuses são combinados numa forma única, publicado por Parthasarathy em Bombay. Por todo o mundo antigo, remontando à Babilônia, a adoração de deuses pagãos agrupados em 3 ou tríades era comum. Esta influência era também durante, depois e em Roma, nos séculos antes do Messias. E após a morte dos apóstolos, tais crenças pagãs passaram a invadir o cristianismo. No prefácio do livro History of Christianity, História do Cristianismo, de Edward Gibbon, lemos: se o paganismo foi conquistado pelo cristianismo, é igualmente verdade que o cristianismo foi corrompido pelo paganismo. O puro deísmo dos primeiros cristãos foi mudado pela Igreja de Roma
para o incompreensível dogma da Trindade. Muitos dos dogmas pagãos inventados pelos egípcios e idealizados por Platão foram retidos como sendo dignos de crença. O dicionário do conhecimento religioso menciona que muitos dizem que a Trindade é a corrupção emprestada de religiões pagãs e enxertada na fé cristã. E o paganismo, no nosso cristianismo, declara: a origem da Trindade é inteiramente pagã. É por isso que na Enciclopédia de Religião e Ética, James Hastings escreveu: na religião indiana, por exemplo, temos o grupo trinitário de Brahma, Shiva e Vishnu. E na religião egípcia, como grupo trinitário, temos Osíris, Ísis e Horus. Tampouco é apenas em religiões históricas que encontramos Deus sendo considerado como a Trindade. Vem-nos à mente em especial o conceito neoplatônico da suprema e derradeira realidade, que é representada triadicamente. O que tem a ver com a Trindade? O filósofo grego Platão. Platão, segundo se pensa, viveu do ano 428 a 347 antes do Messias. Embora não ensinasse a Trindade na sua forma atual, em suas filosofias pavimentou o caminho para ela. Mais tarde, movimentos filosóficos que incluíam crenças triádicas floresceram, e estas eram influenciadas pelas ideias de Platão a respeito do Altíssimo e da natureza. No livro História da Igreja Cristã, de Walker, nas páginas 230, 231, 233 e 234, nos conta o seguinte: em Milão, Agostinho entrou em contato com a pregação poderosa de Ambrósio. Em instâncias de sua mãe, ficou noivo. Separou-se de sua primeira concubina, mas veio a estabelecer relações ainda menos dignas com outra. Foi esse o ponto mais baixo de sua vida moral. E a essa altura, Agostinho entrou em contato com o neoplatonismo, segundo a página 146, por intermédio das traduções de Vitorino. Foi para ele quase como que uma revelação. Essa nova filosofia, que veio a permear todo o ensino de Agostinho, tornou-lhe possível aceitar o cristianismo. Ficou impressionado com a autoridade da igreja, como seria muito natural para quem escutasse Ambrósio. Em Agostinho, portanto, o primeiro pensamento a respeito de Deus era sempre o de uma relação pessoal com um ser, somente em quem o homem pode encontrar real satisfação e bem. Quando, no entanto, refletia em Deus filosoficamente, fazia-o em termos tomados do neoplatonismo. A doutrina trinitariana de Agostinho está consubstanciada no seu grande tratado sobre a Trindade, cuja influência foi preponderante em todo o pensamento teológico ocidental posterior. Tertuliano, Orígenes e Atanásio haviam ensinado a subordinação do Filho e do Espírito ao Pai. Agostinho deu tal ênfase à unidade que ensinou a plena igualdade das pessoas. É tão grande a igualdade nessa Trindade que não só o Pai não é maior que o Filho do que se refere à divindade, nem o Pai e o Filho juntos são em nada maiores do que o Espírito Santo. Cabe uma pausa aqui, pessoal. Olha o que esse herege acabou de afirmar. Bem, eu vou deixar para dar a minha opinião no final desse vídeo. Continuemos aqui. Agostinho
como é popularmente conhecido hoje, foi o homem que, influenciado pela filosofia neoplatônica, fundamentou a crença trinitariana definitivamente entre os cristãos. Estas são as verdadeiras fontes da origem na crença trinitariana, tão comumente difundida e aceita pela maioria das pessoas que se dizem cristãs. Se o pouco que lhe contamos sobre Agostinho, que de santo nada tinha, como provam os livros de história, não lhe serve para, pelo menos, refletir sobre sua fé naquilo que ele próprio, Agostinho, admitiu não ter como definir, chamando-o de mistério da Santíssima Trindade. Resta-nos também suplicarmos ao Altíssimo que seu Espírito lhe seja outorgado e que toda a verdade resplandeça sobre a vossa face. Amém, que assim seja. Abaixo aí ilustrações extraídas originalmente de Colegiado de Montreux, Lyon, France, segunda página 31, Igreja de Tagnon, France, página 10, Museu Bardini, Florença, Museu das Belas Artes de Troyes, página 2, enfim, é sobre aí a origem, né, das imagens que está sendo trazidas aí, né, nesse estudo. Aí temos aqui uma outra parte, né? Deusas tríplice celta e sua cruz. Santa e deusa Brigitte, a deusa da inspiração e da poesia, classe sacerdotal, protetora dos reis e dos guerreiros, classe guerreira, deusa das técnicas, classes de artesãos, pastores e agricultores. Bem, vou fazer uma pausa aqui para quem já ouviu, né? O culto mariano, né? Essa cultura que temos no nosso agora de se cultuar aí uma imagem de uma santa, nada mais é do que um culto a Ishtar, né? Ou seja, é uma prática babilônica que sobrevive até os nossos dias, né? Para quem eu fiz vídeos aqui no canal, né, sobre a origem de Ishtar, e Ishtar lá na Babilônia era conhecida como a rainha dos céus. Inclusive ela é citada ali nos profetas. Está claro lá que as mulheres faziam bolos de frutas, né, como um culto à rainha dos céus, ou seja, idolatria totalmente condenada nas separadas escrituras. Continuemos aqui, pessoal. O Tríqueta. Os pagãos egípcios acreditavam nas 3 fases do Sol como 3 evidentes manifestações da divindade suprema. Primeira fase, o amanhecer. Segunda fase, o zênite, meio-dia alto, o seu auge ou apogeu. Terceira fase, o pôr do sol, quando a falsa deidade do sol entra no mundo inferior. Temos aí algumas imagens que, no caso, simbolizam, né, essa afirmação aí. Tradução, né, as 3 fases do Deus Sol. Deus Sol, pessoal. Já fiz vídeo sobre isso aqui também, pessoal. Mitraísmo, uma das religiões mais antigas do mundo, que foi abraçada com toda a força aí pelo cristianismo. É um dos alicerces do cristianismo. Continuemos. Este símbolo, o Tríquetra e outras variantes como o Trisquela, representou durante a história deidades triunas e de filosofias trinitarianas e outros grupos de 3, como terra, vento e fogo, etc. Na mitologia egípcia, Osíris, o marido, Ísis, a mulher, e Horus, o filho. Aleister Crowley é um conhecido satanista. Ele projetou este jogo abaixo com base nos símbolos ou figuras dos cartões de tarô. O Hierophant é uma das cartas desse jogo de cartões de tarô. Retrata um padre, um papa e um mágico. Note os 3 círculos de interseção na mão da imagem, parecendo uma espécie de chave.
O haz de discos representa as forças girando. Os discos representam a hierarquia solar. No meio das 3 interseções circulares que se encontra dentro de um pentagrama está o número 666. Abaixo, símbolos e figuras utilizadas pelos amantes do ocultismo, do misticismo e da nova era. Aí temos aí, né, o tabuleiro de Ouija. Eu não sei se é essa mesma pronúncia, né? É um tabuleiro aí usado por muitos jovens, né, para se comunicar com o além, né? Inclusive difundido aí, né? Geralmente, principalmente jovens, adolescentes, são costumadamente aí, né, induzidos a usar essa porcaria, né, principalmente em filmes, né, em culturas, etc e tal. Então, essa é a tábua da bruxa Ouija, usada para comunicar-se com os espíritos e conhecer o futuro. Note no canto inferior esquerdo as linhas cruzadas de 3 interseções circulares com um círculo completo ao centro. Abaixo você vê a capa do livro Trinity, Trindade, um novo e vivo espiritualismo. Trata-se de um autor cristão chamado José Girzone, que também produziu mais 2 livros, um livro chamado Josué e outro livro chamado O Retrato de Jesus. A tradução do título da capa do livro abaixo: Construindo a razão da Trindade ou o sentido da origem da Trindade. 3 questões cruciais. Note mais uma vez o símbolo pagão na capa deste livro cristão acima. Veja abaixo o símbolo pagão estampado na própria Bíblia protestante. Note as capas das novas versões da Bíblia King James, usada pela maioria dos evangélicos protestantes americanos. A seguir, a tradução do último parágrafo desta página, que fala sobre o símbolo tríquetra, impresso na capa principal desta nova versão da King James. Tradução do último parágrafo. Logotipo da capa principal. O tríquetra deriva-se de uma palavra latina que tem como significado o 3. É um símbolo antigo para a Trindade. Inclui 3 arcos entrelaçados, distintos, contudo igual e inseparável, simbolizando que o Pai, Filho e Espírito Santo são 3 pessoas distintas, mas um Deus indivisível. Segundo o livro de Mahasei Shihilim, traduzido por Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 29, temos: Sendo, pois, geração do Altíssimo, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, a prata ou a pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Se nós não devemos sequer pensar em algo que possa representar a divindade conforme a imaginação do homem, muito mais também jamais deveríamos fazer uso de símbolos que estejam comprovadamente ligados às ciências ocultas e místicas, à feitiçaria, à magia, à bruxaria e etc. Veja abaixo cruzes cristãs que possuem o símbolo da tríquetra nas 3 extremidades, usadas tanto nas igrejas católicas como nas evangélicas. Temos aí alguns livros, né? Ortodoxia maçônica, o livro Trinity, etc e tal, né? Temos aí cruzes da Trindade, etc e tal, e algumas outras imagens aí. Bem, pessoal, chegamos aí ao fim deste estudo, né? Eu acho inconcebível, né, que muitos canais que se dizem pregar a palavra, que se dizem, no caso, divulgar as boas novas do reino, que se dizem divulgar a verdade das Escrituras, defender essa heresia chamada Trindade, pessoal.
eu acho inconcebível, eu acho totalmente ilógico, né? Nada mais é do que pessoas que abraçaram essa doutrina como verdade absoluta e que relutam com unhas e dentes e não conseguem se separar dessa doutrina herética criada aí entre os séculos 2 e 3, mas estabelecida apenas no século IV, ou seja, não era um tipo de doutrina pregada e ensinada pela verdadeira eclesia, pela verdadeira kahal, pela verdadeira congregação, pela verdadeira igreja, lá no período apostólico, que se refere aí entre os anos 30 e 98 da nossa era. Simples assim. Ou seja, os apóstolos originais não ensinavam isso, não praticavam isso. Isso foram heresias que foram trazidas e embutidas dentro da chamada doutrina da fé por pessoas falhas, como eu, como você que está ouvindo, pessoas pecadoras, que fizeram de tudo para englobar criar essa doutrina e colocá-la como verdade absoluta no baluarte da fé. Então, o que acontece é justamente isso, pessoal. O que acontece é que lá nos originais, por que eles defendem? Para a gente derrubar essa questão da doutrina da trindade, essa doutrina herética, basta a gente usar a simples lógica. Para haver doutrina, para haver a trindade, é necessário que haja 3 pessoas distintas. Por exemplo, na mitologia egípcia existia Ísis, Horus e Osíris, certo? Temos ali as 3 figuras distintas. No hinduísmo tínhamos Vishnu, Brahma e qualquer outro que estava ali, eu até esqueci. Se eu não me engano, enfim, era lá o deus da destruição hindu lá. E se a gente for parar para analisar, para quem estuda a mitologia nórdica, até na mitologia nórdica existe a trindade entre Odin, Thor e Frey. Ou seja, todo tipo de religião pagã, principalmente europeia, greco, romana, todas elas traziam a trindade, todas. E isso foi abraçado pelo cristianismo. Então, é necessário haver 3 pessoas. Se pegarmos as separadas escrituras nos originais, em hebraico, aramaico e grego koiné, nós veremos a menção da primeira pessoa, que é o Pai indiscutível, soberano. Detalhe, descrito ali no livro de Devarim, traduzido por Deuteronômio, capítulo 6, na principal oração de Israel, chamado Shema Israel, inclusive, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Errado, ou seja, ouça Israel, o Altíssimo é o nosso Deus, é o nosso Elohim, o Altíssimo é um, ou seja, a própria oração de Shema Israel coloca que o Pai ele é único, soberano. E lá faz menção da segunda pessoa, que é o Filho, o Messias indiscutível. Inclusive ele é citado no livro de Enoque, considerado apócrifo pelo sistema religioso, certo? Temos a primeira pessoa e temos a segunda, mas onde está a terceira pessoa para formar a trindade? Muitos falam, é o Espírito Santo, só que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Vejam, reflitam, não estou negando a existência do Espírito, do chamado Espírito Santo. Nos originais, se pegarmos lá nos livros originais, a palavra Espírito Santo ela está relacionada como Ruach HaKodesh, ou seja, Espírito do separado, ou, se vocês preferirem, Espírito do Santo, o Ra. Aí o que aconteceu? Quando eles pegaram a palavra Ra de HaKodesh, e eles engoliram essa palavra, essa letrinha em hebraico, que é o Re de HaKodesh.
E então passaram a traduzir apenas como Ruach Kodesh, ou seja, ficou Espírito Santo ou Espírito separado, dando uma falsa impressão de que o Espírito ele seria uma terceira pessoa distinta, pensante, um ser livre, sendo que não é. Por quê? Porque no real, o Espírito Santo seria Espírito do Santo. Ou seja, ele provém da primeira pessoa, ele é uma partícula do Altíssimo que habita em mim, que habita em você e que habita em todas as pessoas que têm fé no Altíssimo, nas Escrituras, nos profetas e no Messias. Logo, pensando por essa linha de pensamento, nós chegamos à conclusão de que o Espírito Santo não é uma terceira pessoa. Se caso fosse uma terceira pessoa, como ele iria habitar em mim, em você e no próximo que tem fé? Percebem? Não é uma terceira pessoa. Logo, ele não sendo uma terceira pessoa, provendo do Pai, provendo ali da primeira pessoa, logo não há trindade. Então, o que aconteceu foi que, durante muito tempo, através dos monges copistas, tiveram esse leve erro de tradução, ao invés de traduzir como Espírito do Santo ou Espírito do Separado, que seria mais correto, eles engoliram o verbo de ligação ali, o do, né? E passaram a colocar, injetar esse engano de que o Espírito seria uma terceira pessoa e não é, ou seja, fizeram de tudo para se utilizar ali e criar a própria trindade dentro do cristianismo, o que na verdade é um grande erro, percebem? Então, eu estou fazendo esse vídeo de forma definitiva. Eu acho que talvez seja a última vez que eu toque nesse assunto aqui no canal, mas eu peço que vocês unicamente reflitam sobre essas informações que eu trouxe aqui. Porque eu faço isso, pessoal, é para alertar, é para despertar vocês de um engano que foi cometido lá atrás. É unicamente por isso que eu ainda estou aqui, né, gastando tempo para tentar alertar vocês. Ok, pessoal? Então é isso, esse vídeo fica por aqui, esse estudo fica por aqui. Espero que todas as informações contidas nesse vídeo edifiquem vocês que estão aí assistindo ou ouvindo esse estudo e que vocês reflitam sobre isso. Trindade é paganismo, ponto. As escrituras não falam sobre, né? Não falam sobre trindade. Porque tem um livro de um teólogo que eu estou trazendo aqui, tem mãos aqui ele fala de... Desculpa, eu não ouço teólogos, eu ouço as escrituras. Para mim, o que vale é as escrituras, ponto. Porque tem um rabino que defende... eu não estou nem aí com a palavra do rabino, eu não estou nem aí com a palavra do teólogo, eu estou aí com as escrituras. Eu, pelo menos, é o ponto que eu defendo. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui nesse vídeo de hoje. Espero que todas as informações que eu trouxe edifiquem vocês e que o Altíssimo, Yahweh Tsevaot, abençoe a cada um de vocês em seus respectivos lares e que a luz do Mashiach, Yahushua HaMashiach, continue lhes dando norte, discernimento e entendimento sobre as separadas escrituras. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Vou fazer o máximo aí para gravar mais vídeos, trazer mais conteúdos para o canal, mais estudos para o canal. Espero que todas essas informações contidas em todos esses vídeos esteja sendo edificante para todos vocês. Muito obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.